Olá, muito bom dia, bem-vindo a todos vocês nesta manhã de sábado. Estamos aqui mais uma vez para esse café teológico. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nesta live. Poderá assistir, poderá estudar conosco a palavra do Senhor em qualquer outro momento, por isso aqui deixo a minha saudação também para você que está talvez à tarde, talvez à noite, talvez de madrugada, em qualquer momento assistindo mais este café teológico. Muito bem-vindo a todos vocês. Já temos gente entrando em nossa live, que bom que vocês já têm esse horário marcado para ficar aqui comigo. E você que está através da web Rádio Pense Nisso também, cumprimento a todos vocês que estão pelo aplicativo, pelo site também, o pensenisso.webradiosite.com. E mais uma vez, prepare o seu café, que nós já estamos aqui com o nosso café preparado, pronto para estudar a palavra de Deus. Você já fez o seu café, já tomou? Pega lá uma xícara de café, senta aí, tira esse momento para você crescer no conhecimento da palavra de Deus também. Quero já cumprimentar a Noêmia, a Lucila está dizendo assim, bom dia, obrigada pastor, Deus abençoe. A Nara Beatriz também dizendo bom dia. E a tantos outros que estão conosco, aí também bom dia, graça e paz a mais este momento para o estudo na palavra do Senhor. E você pega também a sua Bíblia. Não podemos deixar de lembrar que o café em uma mão e a palavra do Senhor em outra mão. Porque é um casamento perfeito, café e Bíblia, neste dia, nesta manhã de sábado, para você mais uma vez. Que bom que vocês já estão aí, muitos já tomaram o seu café, muitos estão agora no momento do chimarrão também. Traz o chimarrão para cá e vamos estudar mais um pouco a palavra do Senhor. Hoje você já pode abrindo lá Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia, confira em qualquer tradução. Ok? Muito bem-vindos aqueles que estão chegando. A Ed Krause Schwartz dizendo bom dia também a você. Bom dia também o Paulo Veig, que está conosco também, Roselane, José Cruz, muito bom dia também a vocês. Eu consigo vê-los aqui que estão entrando, estão conosco nesta manhã de sábado, linda manhã de sábado aqui para nós que estamos na cidade de Canguçu, aqui no Rio Grande do Sul, um solzinho já raiando desde cedo já, e você é meu convidado a estudar comigo acompanhado de um café. Enquanto que você vai pegando o café, preparando a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, mais uma vez, vamos no momento da propaganda aqui, e você já conhece a Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, está perdendo tempo, porque tem conteúdo exclusivo somente na revista Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, não perca mais tempo, vá lá no site pensenissoteologico.com/loja. Você pode também adquirir ela pelo WhatsApp 53999014822. Adquire, renove a sua assinatura se você tem assinatura ou talvez tenha encerrado, não deixe. Já estamos trabalhando para uma nova edição aí, chegando aí abril, maio, junho. E esta edição aqui está com um tema incrível, tema de capa, que temos o politicamente correto na igreja. Você já ouviu falar sobre isso? Já estudou? Se você ainda quiser adquirir esta revista, entre em contato o quanto antes, porque o mês de março está terminando aí e vai chegar uma nova edição aí. Cumprimento também o Anderson e a Dayana Bravan, estão conosco. Muito bom dia. Nelly Prestes de Souza dizendo bom dia. Pastor, ótimo estudo para todos nós aqui de Pelotas. Também a Wanda e o Martins estão conosco. Muito bom dia. Queremos cumprimentar também a Andréa Schroeder, que está conosco, bom dia também, e tantos outros nesta manhã de sábado. Pega a sua Bíblia, vamos lá, logo passando para os nosso estudo. A palavra do Senhor nos anima sempre a ler, estudar, especialmente em tempos que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor tem um recado especial para o nosso coração em todos os momentos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, em qualquer momento de até mesmo desespero, medo, tem um recado para você. E hoje, mais uma vez, o recado nós temos do Senhor Jesus dizendo: Ele é um novo santuário preparado para que cada um de nós possa um dia ir para o céu. Então abra lá Hebreus capítulo 9, hoje nós vamos até o versículo 22, porque a partir do versículo 23 nós vamos deixar para a próxima semana, porque ele já entra um novo assunto
e já começa o capítulo 10 a partir do versículo 28, e começa o 10 e o assunto segue. Então vamos até o 22. Para você, Hebreus 9, versículos 1 até 22. Abra aí para estudarmos também. Nós já vimos falando, se eu não me engano, são 4 momentos, 4 cafés teológicos que já tivemos aqui sobre o santuário, que agora não mais precisa haver, porque Jesus Cristo, ele é o próprio santuário. Vejam bem, no Antigo Testamento, aqui vai falar muito disso hoje de novo. Havia um santuário onde as pessoas iam para oferecer seus sacrifícios. Lá havia o sacerdote, havia o grande sacerdote. Havia um momento onde você levava as suas ofertas, levava os sacrifícios para ter remissão dos pecados. Uma vez que nós estamos na fé em Cristo Jesus, isso já não mais precisa acontecer, porque o novo santuário, Cristo agora habita, é o próprio. É isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Muito bem-vindos aqueles que também estão conosco. Nós temos aí o Leonardo Tuconi, se eu não me engano, um feliz sábado, ele está dizendo. Muito bem-vindo também, acho que é a primeira vez que vejo ele aqui. Que bom que temos gente nova chegando e estudando conosco também. Café Teológico todos os sábados. Cada manhã de sábado nós estamos aqui estudando com você. E eu lembro a você também para compartilhar isso. Com certeza muitas pessoas precisam conhecer essa palavra do Senhor. Compartilhe, e você está fazendo missão no conforto do seu lar. Já não precisa mais sair para distribuir panfleto de porta em porta. Agora a tecnologia nos dá a oportunidade de você ir lá só compartilhar e outras pessoas vão receber. Então, tá aí uma grande oportunidade para você. Outra coisa, se você está chegando hoje e não sabe como funciona, você pode até mesmo ir lá no canal da Pense Nisso no YouTube e assistir os outros que tivemos. Nós já iniciamos desde do capítulo 1 de Hebreus e tantas outras cartas que já estudamos aqui do Novo Testamento. Está tudo lá. Lá já está quase beirando a 150 vídeos publicados no canal da Pense Nisso. Então tem muita coisa para estudar. Então você é o nosso convidado a também depois ir lá, se quiser continuar estudando. Vamos iniciar no texto então. Hebreus 9:1. Abra sua Bíblia, lá assim está escrito. A primeira aliança tinha leis sobre adoração. E tinha também um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. Sempre vale lembrar que esse santuário foi Deus, lá no Antigo Testamento, que mandou construir. Então Moisés, ele foi um dos primeiros que construiu o santuário onde estava prometido a habitação de Deus. E hoje a gente vai ver como é que era esse santuário. Tinha divisões e tinha lugares no santuário em que certas pessoas não podiam entrar. Tinha o Santíssimo, o lugar Santíssimo, onde somente o grande sacerdote entrava, uma vez por ano. Vamos entender isso então. A primeira aliança, o que ele está falando nisso? Esta aliança foi que Deus fez com as pessoas para haver o quê? Em primeiro lugar, comunhão, e em segundo lugar, expiação dos pecados, ou seja, perdão dos pecados. Ela foi construída a partir das leis, não somente a lei dos 10 mandamentos, mas as leis cerimoniais. E aí, se você quiser conhecer as leis cerimoniais, está lá no livro de Levítico, são inúmeras. Você vai aprender muito sobre leis cerimoniais, que hoje já, porque estamos em Cristo, para nós já não faz sentido. Mas para o povo que estava debaixo da primeira aliança, antes da vinda de Jesus, teria que seguir esses pré-requisitos, essas leis cerimoniais, para haver adoração. Então eu até digo assim, que bom que nós não precisamos seguir certos ritos cerimoniais, como um deles oferecer sacrifícios, porque era algo cansativo, penoso. Imagina você, quantos pecados você talvez tem, eu tenho, nós temos, que se precisasse levar sacrifício todas as vezes que houvesse um pecado cometido. Então, lembre-se que nós já não estamos debaixo das leis cerimoniais. E eu quero que você aprenda uma coisa. Leis cerimoniais não são a lei de Deus, os 10 mandamentos. Há uma diferença.
A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é perfeita, santa e ela é para sempre. Ela é eterna. As leis cerimoniais, elas foram anuladas em Cristo. Já não mais precisamos segui-las. Por isso, se você tem curiosidade, leia o livro de Levítico lá no Antigo Testamento. Vamos seguindo então. O autor aos Hebreus está lembrando isso, porque a maioria dos primeiros leitores da carta aos Hebreus eram judeus que tinham se convertido à fé cristã e agora queriam voltar para a religião judaica. Veja bem, então ele está lembrando as leis lá do Antigo Testamento. A primeira aliança era feita a partir de leis. Sobre adoração, e tinha um santuário construído por seres humanos onde orava a Deus. Agora você vai prestar atenção a partir do versículo 2. Nós temos o seguinte, vai falar como era este santuário, essa tenda, que aqui também é dito. Tenda você já pode imaginar. E eu quero até mesmo incentivar você, ao término desta transmissão, nós temos na internet, é só você procurar lá no Google, a tenda sagrada ou santuário do Antigo Testamento. Lá tem imagens, você pode procurar imagens, como é que era isso, como é que era construído, as repartições que aqui eu vou falar. Versículo 2 diz assim, foi armada uma tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficava o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Então, do jeito que ele está descrevendo aqui, também está lá no Antigo Testamento, e você pode conferir isso em Êxodo capítulos 26, versículos 1 a 30, também Êxodo capítulos 25, versículos 31 a 40, e ainda também Êxodo 25, 23 a 30. Vai lá em Êxodo, você vai ver que isso que ele está falando, assim acontecia, assim era construído a tenda. Havia estas repartições. E aí nós temos o versículo 2. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada lugar santíssimo. Também em muitos lugares temos o nome o Santo dos Santos. Um lugar onde somente, aqui nós temos, ali estava colocado o altar de ouro. E aí você presta atenção naquilo que estava lá dentro. O lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. Não era qualquer pessoa que entrava lá. Era uma repartição exclusiva para ele, que precisava fazer todo um ritual de purificação física para poder estar lá. Porque assim Deus tinha mandado fazer, que cria-se que lá estava a presença de Deus. Por quê? Vamos lá então. O texto vai nos ajudar a entender como é que isso acontecia. Ali estava colocado o altar de ouro, de fato era de ouro mesmo, um altar bem bonito, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. O que é essa Arca da Aliança? Hoje já não se sabe mais aonde ficou a Arca da Aliança. Para ser assim talvez mais claro, o que era a Arca da Aliança? Era um baúzinho de ouro. E ele tinha um formato específico, claro, não era como um baú que a gente faz de madeira, enfim, mas ele tinha um formato específico. Sobre ele haviam 2 anjos, e aqui vai dizer, vamos voltar ao texto para que você entenda também. Dentro da arca, dentro desse, eu vou usar baúzinho para que você entenda melhor, da Arca da Aliança, estava uma vasilha de ouro com maná. O maná que receberam. Lá, quando estavam caminhando no deserto, eles recebiam pão que caía do céu todos os dias, este é chamado de maná. Lá tinha uma porção deles lá dentro também. O bastão de Arão, se você também quer lembrar o que é esse bastão de Arão, ele lembrava o quê? Lembra lá do Antigo Testamento, que nós temos isso registrado lá em Êxodo 30, 1 a 6. Também o texto lá de Números, capítulo 17, versículos 8 a 10. Você pode ler isso em casa depois, onde falar do bastão de Arão.
esse bastão chegou um momento na história, na trajetória do povo de Israel, que ele floresceu. Então, isso também era guardado lá dentro da Arca da Aliança. O que mais tinha? Vamos lá. Na qual tinham 2 brotos. Olha só, o bastão de Arão tinha 2 brotos e 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Então, o que tinha lá dentro? Tinha uma vasilha de ouro. Dentro da vasilha tinha o pão, maná, que tinha sido entregue lá no deserto enquanto que eles estavam. Na verdade, a tenda foi construída enquanto que eles peregrinavam no deserto. Então lá tinha maná, tinha o bastão de Arão com 2 ramos, brotos que floresceram, e também as placas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus, com seu próprio dedo, escreveu em 2 tábuas de pedra. Lá dentro estava isso. Para que as pessoas pudessem saber que isso que Deus mandou fazer e algo fenomenal que aconteceu, o pão que caía do céu, e também o bastão de Arão que floresceu, algo milagroso, estava tudo ali, mostrando assim, a presença de Deus está aqui, Deus está conosco. E agora trazendo isso para o contexto do Novo Testamento, eu quero dizer a você o seguinte: tudo isso que lá atrás aconteceu, Deus estava dizendo assim, isso tem um significado para aquilo que há de vir. O que há de vir? Jesus. Pensa aqui comigo. Antes vamos tomar um café. Você que chegou agora, muito bem-vindo. Há várias pessoas conosco, é sempre bom tê-los aqui. O que isso tem a ver com Jesus? Quem falou, depois que esteve entre nós, eu sou o pão da vida? Jesus. Então aquele pão que estava dentro da Arca da Aliança representa o próprio Jesus, o pão que veio do céu. Veja bem que o maná, ele caiu do céu, veio do céu. O próprio Jesus ali estava com eles de uma forma física, de uma forma representada ali no maná que estava dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo. O que também lembrava a vara de Arão? Uma vara, um pedaço de pau, podemos dizer assim, que tinha 2 brotos. Isso lembra a ressurreição de Jesus. Algo que parecia morto, floresceu. Daqui a pouco, daqui a uns dias, nós vamos ter a ressurreição, lembrando a Páscoa. Então, olha a pedagogia de Deus. Como é que Deus estava ensinando o povo que lá na frente viria alguém que iria substituir todos esses símbolos, todo esse ritual que eles faziam e que eles carregavam junto. E aí nós temos os mandamentos, os 10 mandamentos ali representando, e eram de fato a vontade de Deus, nas 2 tábuas de pedra. Infelizmente, com o passar dos tempos, a gente sabe que a Arca da Aliança se perdeu, já não sabemos onde existe. Alguns falam que voltou para o Egito, não temos certeza. Alguns falam que foi para a Etiópia, mas também não tem certeza. Que foi roubado do povo de Israel eu vou falar como eu disse antes, esse baúzinho de ouro, onde havia as 2 tábuas da lei, a vara de Arão, os pães. E olha que coisa interessante também, o que tinha ainda nesta Arca da Aliança. Versículo 5. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins. Querubins são 2 anjos e eles estavam da seguinte forma, eles ficavam mais ou menos assim. Tinha-se o baúzinho, em cima da tampa ficavam 2 anjos com as asas abertas, como se fosse protegendo aquele objeto ali que representava a presença de Deus e que tinha toda uma forma não somente ritualística, mas religiosa, falando e mostrando a presença de Deus àqueles lá. Vamos seguindo. Com as suas asas, o texto aqui diz então, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram
perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. O autor ele encerra e só explica o que era, como era a Arca da Aliança, é que ele encerra para trazer agora o que ele quer ensinar com isso. Eu ainda quero dizer sobre a Arca da Aliança o seguinte: em cima desta Arca da Aliança era, como está dizendo aqui, o lugar onde os pecados eram perdoados. Então imagine comigo, a Arca da Aliança estava no lugar santíssimo, nela continha uma vasilha de ouro com o maná, a vara de Arão que floresceu e também as 2 tábuas da lei. Quando eu digo 2 é porque uma delas tinha os 3 primeiros mandamentos e a outra tinha os 7 mandamentos. Lá dentro estava isso. Quando vinha uma pessoa oferecer sacrifícios, ele fazia o quê? O animal era morto, pegava-se o sangue, o sumo sacerdote fazia a expiação uma vez por ano. Ele entrava no lugar santíssimo, é chamado dia do Yom Kippur, o dia do perdão, e aspergia aquele sangue sobre a Arca da Aliança, e assim haveria perdão de pecados. Então isso acontecia. Uma vez por ano, dia da expiação, era feito isso então. Era um ritual muito sério, muito, até de forma muito respeitosa eles faziam isso, e era algo que Deus pediu que fizesse. De novo, ensinando as pessoas que isso era algo pedagógico, que eu estou aqui dizendo, para que as pessoas pudessem entender que lá na frente viria alguém que faria algo magnífico, que não precisava mais de todas essas cerimônias. Por isso que o texto inicia logo no capítulo 9, versículos 1. A primeira aliança era feita a partir das leis cerimoniais. Agora não temos mais isso. E a partir do versículo 6, nós vamos agora entender um pouco mais. Vamos lá. Antes, parada para o café, muito bem-vindos também a Simone, Timo está conosco, abençoado dia para todos, e também a Daniela Borges, bom dia a vocês todos também. Temos a nossa irmã lá de Marechal Cândido Rondon também, muito bem-vinda. Versículo 6. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda. Observe, tinha 2 partes. A parte da frente eles entravam todos os dias, que era o lugar santo, para cumprir os deveres religiosos. Agora, mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. O dia da expiação, que era uma vez por ano, era entrar no lugar santíssimo. Agora, os deveres religiosos, que também eram os sacrifícios diários, que tinha também, era feito no lugar santo. Há uma repartição, lugar santo e lugar santíssimo. E aí eu trago para você a imagem que, porque quando Jesus morreu, o texto do Evangelho faz questão de lembrar que o véu do templo se rasgou de cima a embaixo. Você lembra essa passagem? Está logo lá quando Jesus grita no alto da cruz: está consumado, está pago, e morre. O véu do templo se rasgou. Olha o que está por trás aí. Todo o significado de que aquilo que acontecia lá atrás, no templo, na tenda sagrada, acontecia porque tinham toda uma forma pedagógica de Deus ensinar os seus. A partir de Jesus, a entrada para o lugar santíssimo foi feita uma vez por todas em Cristo. Já não precisa fazer. Então, esse livre acesso agora é dado a cada um de nós para estar com Deus, com Cristo Jesus. Não precisamos mais de um outro intercessor para fazer a expiação dos nossos pecados. Nós temos Cristo. Ele se ofereceu uma vez por todas. Olha que coisa bonita. Então, a Bíblia ela tem um recado para nós.
ela foi escrita e por isso ela tem um começo, meio e fim para mostrar assim, o centro da Bíblia é Cristo. Tira Cristo, a Bíblia fica como um livro qualquer. Então cuidado quando você pega a Bíblia simplesmente como um manual de instrução ou um manual do cristão, como se deva viver. A Bíblia não é isso. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, mostrando assim o que Deus fez para salvar você. E é muito bonito quando a gente vê a forma, nos detalhes que Deus trabalhou para que cada vez mais pudéssemos saber, pudéssemos crer e ter salvação. Vamos seguindo aqui no versículo 8 ainda, ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Versículo 8. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. E aí o versículo 9 nos ajuda na compreensão. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Eu já falei aqui, repito, oferecer sacrifícios a Deus como o povo fazia, não valia, não era perfeito, por isso deveria sempre se oferecer de novo, e de novo, e de novo. Ele está falando isso, que esse lugar santo, que antes aqui dito, o lugar santíssimo não foi aberto porque as pessoas não receberam em fé o próprio Senhor Jesus. Vamos lembrar do contexto, ele está falando para uma igreja que está querendo abandonar a fé cristã e voltar para a fé judaica porque não recebeu a Cristo. Então eles estão ainda no lugar santo, ele está dizendo, não foi aberto ainda para eles em fé, mas quando nós temos Cristo, cremos nele, nós sabemos que existe salvação, existe perdão para todo e qualquer pecado, já não precisa mais fazer todo o ritual para receber perdão. Versículo 10 agora. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Ele lembra que os sacrifícios eram oferecidos de alimentos, como a gente sabe, alimentos, animais, especialmente animais perfeitos eram oferecidos a Deus. A gente vê hoje em dia algumas religiões, só para trazer a memória de vocês, que oferecem ainda sacrifícios. Às vezes a gente percebe até algumas estradas que a gente anda, alguns sacrifícios que são feitos em encruzilhadas e tudo mais, são sacrifícios aos deuses que eles creem. O povo do Antigo Testamento faziam sacrifícios também, levavam oferendas a Deus para que Deus recebesse e dasse a eles o perdão. O cristão, uma vez que tem Jesus, já não precisa mais disso, ele tem o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo, se ofereceu uma vez por todas para nos dar perdão. Então nós somos livres de toda cerimônia, toda e qualquer cerimônia ritualística de oferecimento de sacrifícios. Por isso, o que nós vamos dar agora? Muitas vezes as pessoas pensam, então, as nossas ofertas, o que é? A nossa oferta ela entra como uma parte sacrificial, mas no seguinte aspecto, como gratidão. A gente oferta gratidão porque Deus fez tudo. Por isso que nós não podemos pensar que a minha oferta vai pagar um lugarzinho no céu. A minha oferta vai me dar direito a isso ou aquilo. Cuidado! Nós estamos voltando lá no Antigo Testamento. A nossa oferta é de gratidão, porque Deus já fez tudo. Se assim não for, nem oferte. Porque as nossas ofertas elas são pequenas, elas são falhas, corrompidas pelo pecado. E Deus não aceita nenhum tipo de oferta para ter salvação. Simplesmente Ele deseja um coração grato e aquilo que você der de gratidão, aí sim Deus aceita aquilo. Tá bem? Vamos adiante então, versículo 11. Mas Cristo veio como grande sacerdote, então ele vai lembrar isso de novo,
das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Onde Cristo está, nos céus, ele está intercedendo por nós, por isso que ele está dizendo assim, a tenda onde ele está, onde Cristo está, não foi construído por mãos humanas. Jesus também é chamado nosso advogado junto ao Pai, que está intercedendo por nós. Então, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele veio nesse mundo, agora entrou, quando foi aos céus, sua ascensão, ele não levou consigo sangue de bodes ou bezerros para oferecer como sacrifício. Então, como lembrando o grande sacerdote, ele precisava levar sangue, sacrifício para o lugar santíssimo, para oferecer a Deus sob a arca da aliança, na verdade, a arca da aliança, para que pudesse ter perdão. Cristo, ele foi sem levar nada, ele levou o seu próprio corpo. Pelo contrário, ele ofereceu, aqui está dito muito claro, o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Olha que magnífico. Versículo 3: o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Isso acontecia. O versículo 13, uma lembrança lá do Antigo Testamento. O sangue de bodes e de touros e as cinzas e bezerra queimada, os sacrifícios que eram feitos, eles davam um perdão, vamos dizer assim, limitado. E por isso, de novo, que precisava ser feito sempre de novo o sacrifício. Elas ficavam purificadas só por fora, quer dizer assim, é em parte, não é perfeito o sacrifício. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. O sangue de Cristo perdoa todos os pecados. Por meio do Espírito Santo, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Então, quando temos Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados por completo. Não é de forma limitada, como era da antiga aliança, que o sacrifício precisava ser feito. Cristo nos perdoa, ele nos lava por dentro e por fora. Uma linguagem bem simples é isso. Cristo, ele lava o nosso coração, lava o nosso ser por inteiro. Por isso que nós somos aceitos por Deus pelo sangue de Cristo. Muito bonito, né? E o versículo 14, se é assim, imagine então, né? A gente já leu aqui o versículo 14, purifica por dentro, tirando as nossas culpas, assim podemos servir a Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Eu sempre gosto de lembrar, quando nós celebramos a Santa Ceia, a Igreja Luterana faz o quê? Logo depois da consagração a gente canta Cordeiro Divino. Por que a gente canta isso? Está lembrando lá do evangelista de São João, que diz o quê? João Batista, na verdade, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício que Deus agrada é o seu próprio Filho. Ele me dá prazer. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós temos de novo ali o corpo e sangue de Cristo, que foi oferecido por nós e está realmente presente no pão e no vinho para nos dar o perdão. Por isso que a gente canta, ó o Cordeiro Divino, ó o sacrifício que Deus aceita, está ali sobre o altar. Por isso que eu vou me apropriar do perdão da salvação quando eu como aquilo, quando eu bebo aquilo. No pão e no vinho estão o corpo e sangue de Cristo para perdão e salvação. Olha o que está por trás. Os sacrifícios antigos não tinham validade eterna. O sacrifício de Cristo tem. E aí nós temos aí agora a mudança. Nós tínhamos uma aliança antiga, que era através das leis cerimoniais, e o versículo 15 em diante vai nos ajudar na reflexão. Vai ajudar o seguinte. Pega sua Bíblia lá.
Nós temos conosco também a Patrícia Helve Klug, que está dizendo bom dia Patrícia, que bom que você está conosco. Estamos em Hebreus capítulos 9, versículos 15 agora. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Se agarrar em Cristo é estar debaixo da nova aliança, receber bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. E aí o versículo 14, aliás 16, diz assim: onde há um testamento é necessário provar que a pessoa que já morreu. O testamento ele só tem validade se há uma morte. O que ele está querendo dizer com isso? O testamento só tem validade quando a pessoa morre. Então, quando você faz o testamento, ele só vai valer quando você morrer. Cristo fez um testamento, ele mostrou para nós o que nós receberemos com a sua vida e morte. Cristo morreu, por isso que o testamento agora tem valor para você e para mim. É isso que ele quer dizer, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Então, Cristo prometeu, disse, fez, morreu e ressuscitou. Então, o testamento tem valor. Por isso, o seu sacrifício tem valor agora para dar perdão, vida e salvação a você e a mim. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso de sangue de animais. A primeira aliança era feita através do sacrifício de sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estava na lei. Então começou com Moisés, que recebeu lá a lei de Deus, ensinou ao povo, precisava fazer sacrifício, construiu uma tenda para haver o sacrifício lá. Era prometido Deus estar presente através da Arca da Aliança, que eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos com aquela Arca da Aliança, e ali estava a presença de Deus, representando aquilo que haveria de vir. Vamos adiante. E o versículo 19 diz, em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue de bezerros, os bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e isopo. São os rituais que acontecem, você pode conferir isso lá que ele está falando, lá em Êxodo, capítulos 24, versículos 6 a 8, e também Levítico, capítulos 14, versículos 2 a 6, e ainda Números, capítulos 19, 6 a 8. É interessante quando a gente lê esses textos lá no Antigo Testamento, você vai conferir como é que eram feitas as coisas para que as pessoas pudessem ter perdão, para que as pessoas pudessem também sentir-se até mesmo com a consciência aliviada. E era uma série de rituais. E o versículo 20 está dizendo, então Moisés disse, este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. Está dizendo o seguinte, para haver expiação dos pecados, tem que haver derramamento de sangue. O sangue, ele cobria as falhas das pessoas contra a lei de Deus. E veja o final do versículo 21 e 22. Da mesma forma, ainda o 21 de novo, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre os objetos usados na adoração, para purificar aquilo, para que Deus pudesse aceitar. Os objetos da adoração eram os objetos usados no culto, tinham que ser lavados com sangue de animais perfeitos, serem assim recebidos por Deus de forma pura. De fato, de acordo com a lei, e ele está dizendo isso lá a partir de Levítico capítulo 5, 8, 9 e 18. Ele diz no versículo 22, conforme a lei, quase tudo é purificado com sangue,
E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, meus queridos, vocês que estão na escuta, estão aqui assistindo comigo, a gente encerra dizendo o seguinte: lá na antiga aliança precisava haver morte para ter perdão dos pecados. Por quê? Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse uma coisa. Ele disse assim: no dia em que vocês comerem do fruto proibido, que estava lá no jardim, era uma única árvore, vocês vão morrer, porque o pecado leva à morte. E aí acontece o seguinte: Adão e Eva, tentados por Satanás, comeram do fruto, pecaram contra Deus. Na verdade, eles deveriam ter morrido naquele exato momento, mas Deus, em sua misericórdia, ainda segurou eles, mas não anulou o seu veredito, a sua lei. Alguém precisou morrer. No decorrer do Antigo Testamento, e por isso que eram feitos, Deus que assim instituiu os sacrifícios, porque para haver perdão dos pecados, alguém tem que morrer. E eram mortos muitos animais. Muitos animais eram mortos, dia após dia, para ter perdão dos pecados. Deus estava ensinando o povo que lá na frente haveria de vir alguém que ele iria providenciar, conforme ele promete isso lá em Gênesis 3,15, que iria morrer uma vez por todas para dar perdão a toda a humanidade que nele crê. E acontece então que Jesus veio, morreu também, derramou o seu sangue. O seu sangue lavou a humanidade dos seus pecados, que cometeram, que cometem, que cometerão. Por isso que de novo a gente sempre volta para Cristo. Para ter perdão, a gente confessa nossos pecados a Ele. E nós recebemos o perdão porque Ele já morreu por nós, já derramou o seu sangue. Então, eu sempre lembro assim, que os nossos pecados têm uma consequência, a morte. Agora, alguém morreu por nós, e esse foi Cristo. Cristo derramou o seu sangue, e como o texto encerra aqui, desse versículo 22, só há remissão dos pecados se tem derramamento de sangue. Então, lembre-se, todos os teus pecados, Deus, em Cristo, precisou pagar um alto preço. Cristo morreu para trazer perdão a você. É isso que ele está dizendo assim, ó, não precisa mais fazer sacrifícios, oferecer animais, bois, bodes, ovelhas, enfim. Cristo ofereceu uma vez por todas. Ele derramou o seu sangue, ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter a certeza do perdão. Não é assim que a culpa Deus anulou. Vou desconsiderar, não precisa mais. Porque você confessou seus pecados, vou desconsiderar. Não. A culpa fez o quê? Levou alguém à morte. A sua culpa, a minha culpa, levou alguém à morte. Cristo morreu. Você nunca se esqueça disso. Cristo morreu por você. Morreu por mim, e eu trago uma lembrança dessa semana que nós vivemos, só para que você entenda um pouco melhor, não querendo fazer nenhuma menção política aqui, mas nós tivemos aí a anulação de alguns processos jurídicos do ex-presidente da República, o Inácio Lula da Silva, foi anulado, foi desconsiderado algumas culpas que tinha mediante a lei dos homens. Ele foi apenas anulado. E agora ele não tem mais culpa. Agora, para nós, Deus não fez assim. Deus não anulou. Deus simplesmente falou, teu pecado, a tua culpa, tem um preço. E alguém tem que pagar por isso. E Jesus pagou. Jesus morreu em nosso lugar. E por isso que nós temos salvação. É somente por meio de Cristo que tem anulação da culpa, porque alguém pagou o preço. Não é que Deus esqueceu, arriscou a caneta lá e está pago. Cristo pagou pelos nossos pecados. Por isso que eu e você podemos ter salvação, podemos ir aos céus. Então que você possa sempre lembrar, refletir nisso e, claro, agradecer muito ao bondoso Deus que tem feito maravilhas por nós em Cristo Jesus.
Ele entregou seu único filho, algo de mais precioso que tinha para que você e eu pudéssemos ter salvação. Leve isso no seu coração hoje e sempre. Amém. Agradeço muito a sua companhia nesta manhã, você que esteve comigo até o presente momento, 18 pessoas até agora, ainda está conosco a Rude, Regiane Pum, também lá no Paraguai. Bom dia, pastor Gabriel, Deus abençoe também vocês, muito bom tê-los aqui. E isso era o que tínhamos para hoje, desse café teológico. Continue estudando a palavra de Deus, leia as escrituras. Eu citei vários textos, talvez você não conseguiu copiar, mas ao terminar esta live você pode voltar e pegar os textos que eu citei aqui lá no Antigo Testamento e até mesmo estudar, por que não? Ler o Antigo Testamento, você vai entender muito melhor tudo aquilo que eu falei aqui, porque tem um porquê daquilo aconteceu e por isso que hoje nós temos Jesus e não precisam mais ser feitos as leis cerimoniais lá do Antigo Testamento. Então lembre-se sempre disso. A Riane também está conosco, Riane da Assuntom, lá do Mato Grosso. Bom dia a você também. E se você gostou, compartilhe em sua rede social, você está testemunhando também a salvação que temos em Cristo Jesus. É sempre bom saber que você pode testemunhar a sua fé só compartilhando esta live, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Continue conosco em nossa web rádio Pensa Nisso, baixe o aplicativo. Você pode também ouvir programação musical, tem estudos, tem mensagens, tem cultos, tem uma programação diversa. Lembrando, hoje tem estreia às 19 horas e 7 minutos de estreia na web rádio Pense Nisso, um programa voltado ao trabalhador rural, prosa rural, bem interessante. Fique conectado no aplicativo da web rádio Pense Nisso. Você vai se encantar com tudo isso que estamos fazendo para a honra e glória do nosso Senhor. Então baixe o aplicativo em sua loja, aplicativo no Google Play, é gratuito. Você vai ter e estar conectado 24 horas no ar com tudo aquilo que preparamos com muito carinho para você. Tá bem? Grande abraço a todos vocês. Ainda também a Traula está dizendo, a Traula Kunzmann. Bom dia a você também. Que bom que você está conosco. Deus abençoe ricamente. Se você chegou ao final, volta depois de eu encerrar a live aqui, você vai estudar do começo ao fim. E não deixe de compartilhar. Grande abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.